Por que é importante estudar a Bíblia? Será que pode ser arriscado ignorar algum texto bíblico? Nós vamos entender esse tema em mais um estudo da nossa Escola Bíblica. Tudo bem com você? Como é que você está passando sua semana? Que privilégio, obrigado por sua companhia, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus nesta temporada, aqui no Escola Bíblica, através do WhatsApp. Nós estamos estudando com a nossa assistente bíblica virtual, nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Estamos estudando o estudo Bíblia Descomplicada. Isso mesmo, tá bom? Então, quero lembrar a você que você tem duas formas de acessar esse estudo. Um é o nosso site novotempo.com/Bíblia Descomplicada, tá? Vai cair direto no WhatsApp. Isso, no estudo, né? No estudo, vai cair direto no estudo. Então, é só você acessar lá novotempo.com/Bíblia Descomplicada, ou você também pode registrar aí no seu telefone o nosso contato da Esperança. É o 12982000062. 12982000062. Registre aí a Esperança, diga um oi. Ela vai te perguntar se você quer estudar, se quer receber uma promessa, se você quer perguntar. Você coloca, quero estudar. Vai ter a lista, vai baixando lá, no P. Aí você vai colocar lá que é Bíblia Descomplicada. Vou confirmar se é o P mesmo. Eu acho que é o P, sim. Estou voltando aqui porque eu comecei, né? Então, estou voltando todas as minhas conversas com a Esperança. Então, vamos lá, vamos até lá em cima, onde que eu estou. Estou voltando, mas é o P, sim. Acho que a minha mente não me enganou. Agora sim, isso mesmo, está aí, P, aqui, ó. Vou olhar para cá e agora mostro para cá. Aqui, ó. Daí aqui está a capinha, ó. Olha ali. Dá uma olhadinha. Vê se dá para ver aí. Ó, dá uma olhadinha. Então ali está a capa do estudo, Bíblia Descomplicada. Ela vai pegar a lista lá dos estudos e vai ser, você coloca só a letra P. Tá bom? Então, vamos juntos estudar. Quero lembrar aqui, meu diretor está lembrando. Olha, nós queremos, na nossa próxima temporada, estudar o novo estudo da Escola Bíblica, que vai ser o Máquina Humana. Mas para isso acontecer, nós estamos na nossa campanha especial, da doação especial, porque queremos imprimir esse estudo até que ele chegue também para os nossos telespectadores. Máquina Humana vai estudar sobre o nosso cuidado com o nosso corpo. Estudamos sobre o cuidado com a mente. Para isso, quero te motivar a fazer a sua doação. Isso mesmo, uma doação especial para a gente imprimir o novo estudo bíblico, tá? Lembrando que você já é um anjo, fizer uma doação especial, vai ganhar o bottom. Se você não é, você vai ganhar, porque você está agora entrando nesse novo projeto. Então, como é que você faz a sua doação? Simples, é só entrar aí no aplicativo do seu banco, pode ser no seu celular mesmo, entra no aplicativo e faz a sua doação através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Entrou no aplicativo, abriu, aí você coloca lá a chave Pix, anjos@novotempo.com, e você coloca o valor, qualquer valor será uma grande bênção. Eu sempre cito exemplo, você sabe, R$5 faz com que a gente envie uma revista já prontinha lá para o nosso telespectador. Então, faça a sua doação e eu tenho certeza que será uma grande bênção para todos aqueles que receberem, para a gente, que nós queremos estudar juntos aqui, tá bom? É isso, vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos mais uma vez hoje a lição número 1 da nossa Bíblia Descomplicada. É legal estudar a Bíblia e você vai perceber à medida que você for estudando, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado porque a gente tem Bíblia, que a gente tem a Tua Palavra, temos liberdade para estudar, que a gente aproveite, que a gente entenda os Teus propósitos para a nossa vida,
que a gente conheça o nosso Salvador, Jesus Cristo. Se alguém está me assistindo agora e não lê normalmente, não estuda, tem até às vezes um pouco de receio, preconceito, ou estudou e agora está desacreditado, eu oro para que o Espírito toque o coração. E aqueles que estudam já normalmente, que sejam impressionados como se fosse a primeira vez. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Será que é importante que a gente estude a Bíblia, que a gente compreenda os textos? Já citei em algum momento aqui essa semana que às vezes a incompreensão pode nos levar a tomarmos atitudes erradas, equívocos. A gente pode não chegar perto daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Então vamos lá, vamos estudar o nosso tema número 1, porque é muito legal, é muito importante que a gente estude a Bíblia. Por que nós devemos estudar a Bíblia? A Bíblia é a Bíblia que nos ajuda a entender quem é Deus, qual é o propósito da vida e como viver em harmonia com Ele e uns com os outros. Lembrando a você que esse é o grande objetivo, mostrar que há salvação, que há propósito na nossa existência. Então, a Bíblia não é um livro de temas separados. Todos os temas que são apresentados na Bíblia têm um único propósito, mostrar para a gente qual o significado da nossa existência, que é a salvação em Jesus. Estou enfatizando isso porque é importante. Então, não é uma caixinha, agora quero saber sobre determinado assunto, então vou lá, tiro esse assunto. Todos os assuntos estão interligados, assim como todos os livros estão interligados, não há separação. E eu gostaria que você olhasse dessa forma. Mesmo as histórias, às vezes, as mesmas histórias relatadas, elas, uma pode dar ênfase num detalhe, outra dá ênfase num outro detalhe da história, uma citar a presença de um determinado personagem, a outra omitir aquele personagem, mas não significa que essas histórias não estejam no mesmo processo harmônico. Ignorar o estudo da Bíblia pode levar a interpretações distorcidas ou superficiais dos ensinamentos. Eu já citei isso aqui, mas vou enfatizar. Eu tenho lá em casa e a gente curte, no nosso momento de culto familiar, abrimos a nossa caixinha de promessa. Tem até no celular hoje aplicativos de caixinha de promessa, onde você tira ali um texto da Bíblia e você lê aquele texto. E aquele texto fala, aqueles textos são selecionados, eles falam por si. Mas às vezes essas ações de a gente tentar simplificar faz com que a gente até se afaste um pouco da essência do todo do texto, me entende? A gente fica muito na superfície. E quando eu digo superfície, não é se tornar um estudioso no sentido assim de, sabe, um especialista do texto bíblico, um exegeta. Não, não é isso. Não é isso. Mas é mergulhar no texto para descobrir o verdadeiro significado que o Senhor tem para nos dizer através daquele texto. Sabe, o que Ele quer me apresentar? Porque às vezes eu posso ter uma visão distorcida, né? Pode ser distorcido, não é exatamente o que Ele quis dizer, ou pode ser superficial. As duas coisas podem acontecer. E estudar é para a gente mergulhar e não ser enganado também, né? Porque às vezes dizem algumas coisas que não é verdade, como eu já citei essa semana, tá? Não ter o conhecimento do que está escrito pode resultar em práticas religiosas errôneas e prejudiciais, sabe? E a gente vê ao longo da vida igrejas que criam novas igrejas, fundam novas igrejas, às vezes baseado num texto, numa ideia que se discordou de uma comunidade anterior. E práticas são executadas ali totalmente fora do que o texto quer dizer. Eu citei aqui, por exemplo, a exploração financeira que existe
por textos apresentados equivocadamente, promessas que são dadas por textos que são apresentados equivocadamente, que não tem nenhum momento aquele propósito primário, inicial. Então, conhecer o texto é ter lucidez. A vida de um cristão é uma vida de desafios, como a vida de qualquer pessoa. A mudança de hábitos, a mudança de vida é desafiador. Mas a vida cristã, ela é uma vida para nos trazer paz, nos trazer motivação, mesmo diante das incertezas que a gente tem. E você com certeza já ouviu aberrações que são ditas em nome da religião, em nome de Deus e usando a sua própria palavra. Então, ter o conhecimento vai libertar a gente dessas ideias religiosas errôneas. 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro para a igreja cristã, capítulo 3, verso 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Eu li um texto no início da semana, um texto de 2 Pedro, e citei isso. O contexto do livro de Pedro são orientações para a igreja cristã que estava passando por problemas com falsos ensinamentos da palavra. E ele quer orientar, e esse texto aqui é muito claro. Então, por que eu vou estudar? Por que eu tenho que ter conhecimento da palavra? E Pedro vai dizer claramente para a igreja cristã, e se aplica para mim, para que eu não seja arrastado pelos insubordinados, ou seja, aqueles que não estão dispostos a ouvir sobre a palavra de Deus. Há, por exemplo, na carta de Pedro, um questionamento até sobre a volta de Jesus. Onde está a promessa da sua vinda? E aí Pedro vai responder, fazendo a comparação com o que havia acontecido com o dilúvio, quando muitos não esperavam. Ele veio. E hoje, infelizmente, acredita-se no próprio meio religioso e cristão, de líderes religiosos, que falar da volta de Jesus, literal, que ele vai vir, é tomar uma posição radical. Eu fico pensando, se eu não acreditar em que Jesus vai voltar, onde estão todas as orientações, o texto bíblico e as revelações que a gente tem ali do que a igreja cristã esperava? Dá para entender isso? Então, para que a gente não seja arrastado para as ideias erradas, tenha práticas equivocadas. E talvez estou falando para você, quando eu falo para você, é para que o Senhor nos liberte, porque às vezes a gente realmente pode ter um entendimento errado de alguma coisa, mesmo lendo o texto bíblico, e o Senhor deseja, não é isso, porque a revelação, ela é crescente, sabe? A gente sempre vai aprendendo algo novo. Eu sou pastor há 30 anos e muitas compreensões de textos da palavra, hoje elas são muito mais seguras, muito mais amplas do que quando a gente começou. Por isso que o conhecimento, ele é constante, ele não para, porque a palavra é assim, ela é sobrenatural. Então está aqui uma motivação para você. Verso 18 ele vai dizer, continua dizendo, pelo contrário, para que vocês não sejam enganados, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Então, para que vocês não sejam enganados, vocês devem crescer no conhecimento da graça, daquilo que o Senhor faz, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele fará. Esse é o objetivo quando a gente vai ler a Bíblia, ainda que a gente tenha textos que sejam incompreensíveis. Não conhecer melhor a Bíblia pode fazer com que sejamos influenciados ou manipulados por interpretações distorcidas. Isso pode nos levar a agir de maneira equivocada, além do risco de sermos explorados, como eu já citei, ou mesmo enganados. Então, sempre fique
atento quando alguma promessa extraordinária está se apresentando através de uma pregação, sabe, alguém que está descobrindo algo novo. Esteja atento, esteja atento. Mesmo que você... O que acontece? Às vezes a gente tem um vazio aqui, a gente está numa angústia tremenda, né? A gente tem um desejo tremendo para solucionar um problema e aí a gente quer buscar e a gente é levado. Então não seja. Sempre coloque um pezinho atrás. Não, eu vou ler a Bíblia, o texto, o contexto, o que quer dizer no todo aqui, para que eu não seja explorado ou enganado. Oséias, capítulo 4, verso 6, o profeta Oséias, com uma mensagem apresentada pelo Senhor para o seu povo, que vivia um momento de abandono daquilo que Deus desejava. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês sacerdotes, está falando dos líderes religiosos, tá? Rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. E aí, eu já vou para a sequência, mas eu queria só parar aqui, quero falar para você agora, como eu e você, que somos líderes, eu e você, independentemente da nossa igreja, que temos responsabilidade com as pessoas, e temos responsabilidade primeiramente diante de Deus ao ensinarmos a Bíblia, será cobrado de nós, agora estou falando da gente, tá? Como nós que nos posicionamos como instrutores da Bíblia, será cobrado de nós o que nós queremos com isso. Por isso quero dizer com todo carinho, devemos ser fiéis à palavra, devemos ser fiéis àquilo que Deus diz, para que apresentemos essa palavra da melhor maneira para os nossos telespectadores, para você aí na sua igreja. Então leia o texto, estude, não pegue textos isolados, pegue o contexto, outros textos, para ver se aquilo que você está apresentando está aproximando essas pessoas da salvação em Jesus Cristo e não de uma exploração de um benefício próprio. Não é isso que o Senhor deseja? O texto é muito claro de Oséias. O Senhor cobraria os sacerdotes, os rejeitaria. Esse texto de Atos, o capítulo 17, lembrando que o livro de Atos é um livro que descreve o que a igreja cristã, como a igreja cristã passou os seus primórdios após a ascensão de Jesus, seu crescimento. Então é um livro histórico, é uma descrição histórica. E aqui vai citar no capítulo 17, especificamente a respeito de um povo que procurava conhecer mais a palavra. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram assim de fato. Eles são chamados do quê? Eles são chamados de mais nobres. Por quê, os de Bereia? Porque eles desejavam conhecer a palavra como ela é. Aquilo que o Senhor tem, então eles examinavam a palavra, é assim, é desse jeito. Lembra bem qual é o contexto histórico? A igreja está crescendo, a pregação está atingindo a todos os lugares, a verdade está sendo anunciada pelos apóstolos, mas junto com os apóstolos também a verdade está sendo anunciada por falsos profetas, ensinadores da palavra, que declaravam verdades que não eram bíblicas, que não eram da fonte do Senhor. A história, a vida, o mundo se repete. De igual forma, hoje, nós temos aqueles que querem apresentar a palavra. E aí eu vou dizer para você, querido, com todo carinho, você, mais uma vez, como eu, que somos líderes de alguma comunidade religiosa, não há nenhuma vergonha se nós reconhecermos que, às vezes, temos apresentado algo que não é bíblico, que a nossa interpretação foi equivocada. Isso acontece. E eu estou falando para você que talvez tenha esse reconhecimento hoje.
Por muitos anos eu ensinei assim, mas agora descobri que não é assim. Está tudo bem reconhecer e voltar atrás e falar agora o que é a verdade da palavra. E eu estou falando para você que talvez esteja conhecendo a Bíblia e está descobrindo coisas que você antes não entendia, né? Você não entendia. Ou talvez estou falando para você que tem dúvidas. Lembrando que se você, né, tiver dúvidas aqui, está estudando, aqui com a esperança que a Bíblia é descomplicada. Se você tiver dúvida, você pode fazer perguntas também. Então pergunte, questione. Está aqui, ó, o telefone, ó, 12 982 00 0062. Quero dizer que nós não somos donos da verdade, mas a gente tem buscado conhecer o que é a verdade da palavra e apresentá-la. Esse é o nosso objetivo. E às vezes eu posso dizer assim, não é dessa forma, né? Então, ninguém é dono da verdade. A verdade, ela é a palavra de Deus, revelada em Jesus Cristo. É Jesus que é a verdade. Ele que é a verdade. Por isso que conhecer Jesus me traz libertação. A verdadeira libertação vem por conhecer Jesus. E é isso que eu preciso ensinar. É isso, como ele era, como ele vivia. E ele é o Messias descrito em toda a Bíblia, tá? Em toda a palavra. A partir de Gênesis capítulo 3, verso 15, ali é a revelação daquele que haveria de vir. Nobres como os de Tessalônica. E aqui eu quero falar desse personagem, o principal personagem da Bíblia, e o conhecimento dele é que nos traz libertação. Quem é ele? São João capítulo 5, verso 39. Esse é um texto que, descontextualizado ou interpretado de forma equivocada, nos traz uma interpretação, né? Lido de forma equivocada, nos traz uma interpretação equivocada. Está aqui, ó, 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Normalmente esse texto é traduzido, e aqui na minha Bíblia está traduzido dessa forma, está assim, ó, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então não é um imperativo. Essa tradução aqui está melhor, né? Vocês examinam. Por isso que é importante quando a gente lê um texto, quando a gente vai estudar, e hoje você tem acesso à internet de forma muito fácil. Pode pedir aí, né, para alguém te ajudar. Você tem várias traduções. Então hoje, para compreender um texto, comparar essas traduções, elas são importantes, porque alguns textos estão mais preocupados, algumas traduções, melhor, estão mais preocupados na forma do texto, né? Seguir como estava nos manuscritos, né? Nas cópias que a gente tem. Outras estão preocupadas em traduzir o texto para que a palavra se torne mais perto do que a gente compreende hoje. Então, essa comparação de forma e de significado da palavra vai ajudar a entender. Porque alguns acham, por exemplo, quando leem, examinai as Escrituras, acho que o Senhor está dizendo aqui que é imperativo. Faz isso, examine as Escrituras. Mas o que ele está dizendo assim, para aqueles líderes religiosos, vocês examinam as Escrituras porque vocês querem ter a vida eterna. Só que elas falam de mim. Só que vocês não querem me conhecer. Vocês não estão me reconhecendo. Entende como está totalmente diferente? Está totalmente. O texto tem uma outra ideia. Então, conhecer Jesus Cristo, este que é a salvação e que está ao longo de toda a palavra, é entender o grande propósito da Bíblia. Para qualquer tema, tá? Mateus capítulo 1, verso 21, ele dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é a grande mensagem da palavra. Versos 22 e 23, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio
do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. A minha pergunta para você hoje é: você deseja conhecer ao Senhor Jesus Cristo? Eu posso ler para você o que está em São João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus seguidores, meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque vocês vão conhecer a mim. Então, este texto está falando de Jesus. Você quer conhecer a Jesus? O conhecimento que nos traz libertação é Jesus. É Ele. Em todo esse capítulo ele vai falar. Ele vai dizer que vocês até dizem estar ligados à palavra, mas vocês não me reconhecem. Como em São João capítulo 5. Vocês não me reconhecem. E aí ele vai dizer: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, vocês não me dão ouvidos, porque vocês não são de Deus. É uma fala dura para gente que lia a palavra, só que não queria conhecer a verdadeira libertação que é Jesus Cristo. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer? E conhecer na nossa cultura ela é muito superficial, mas na cultura bíblica tem a ver com a intimidade. Sabe? Com o que está. Tem a ver com o estar ligado. É a mesma palavra usada para a intimidade de um casal casado. Conhecer é viver, é estar junto. Você deseja conhecer Jesus? Se você conhece Jesus, você está conhecendo a verdade. Eu quero orar para que o Senhor nos dê disposição de conhecer Jesus através da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos. Obrigado por sua palavra. Nós queremos ler, conhecer, porque vamos conhecer Jesus, a nossa salvação, e aí a gente vai ser liberto de qualquer ideia errada, equivocada. Nos ajude para isso, que a gente manifeste a vida de Jesus a todas as pessoas que a gente tiver contato. Em nome dele eu clamo. Amém. Foi um privilégio estarmos juntos. A gente se encontra amanhã. Quero te motivar. Você já leu sua Bíblia hoje? Ainda não? Então pare. Sente com tranquilidade. Leia. Comece com os salmos, os provérbios, com os evangelhos e deixe ser impressionado pela palavra. A gente se vê amanhã. Tchau.